Dídimo de Castro está aqui com a gente para falar a respeito deste jogo de ontem. Dídimo de Castro, são muitos rivengos na sua história, incontáveis rivengos. Muitos foram emocionantes, muitos foram decisivos, muitos marcaram a história, mas poucos deles tiveram tanta emoção até o último minuto quanto esse de ontem, né? Boa tarde, Joelson, torcida piauiense, é isso aí mesmo, rivengo, uma longa história de confrontos desses dois rivais do futebol piauiense, mas um clássico que está 2-0. Uma equipe reage como o River conseguiu igualar em 2-2. E nos acréscimos, já quase chegando aos 50, acontece o gol da vitória do Flamengo. Então este jogo vai ocupar um espaço de destaque na história do clássico ao longo dos anos. E também merece uma citação muito especial a atuação do jogador Valdir. Em jogos River e Flamengo, quem fez tanto em um jogo só? Difícil a gente até, nesse momento, lembrar quem teve atuação tão destacada na história do clássico. Valdir fez um golaço, saiu com a bola do meio do campo, foi deixar lá na rede tricolor. Depois fez a jogada do segundo gol do Flamengo. Fez a jogada individual do terceiro gol do Flamengo. Atuação magistral desse jogador, espetacular. Nota 10 para o futebol que Valdir jogou no Albertão no clássico de ontem. E eu já havia até escolhido o Valdir como o grande craque da rodada. Mas vou colocar mais um aí no meio do negócio, botar 2, Joelson. Porque o Manuel, lá em Piripiri, fez 4 gols. Então a gente não pode esquecer. O cara marcou 4 gols em um jogo. E o time de Altos ganhou do 4 de julho, 4-3. E o Mondragão, no instante final, fez 2 defesas sensacionais, evitando o empate de 4-4. Que rodada, hein, do Campeonato Piauiense. Maravilhoso. Foi bom você lembrar do jogo de 4-3, que estava acompanhando pela Rádio Cidade Verde. E foi um jogo também de várias histórias. Eu estava acompanhando lá com o Elson Costa e o comentário do Dídimo de Castro. E aí começa o 4 de julho, faz 1-0. Aí a gente pensa, não, jogando em casa, 4 de julho, Copa do Brasil, tá lá na terceira fase. É o time que vai conseguir ganhar esse jogo. Não foi isso que aconteceu. Virou um baile do Altos em dado momento. Tava 4-1 o jogo, né, Dídimo? Tava 4-1. Quando o Manuel fez o 4º gol, 4-1. E aí eu pensei, acabou. Altos venceu, já era. De repente, o 4 de julho reage mais uma vez e por pouco não empata a partida e não faz desse jogo um 4-4. É um dos melhores campeonatos piauienses dos últimos tempos, sem a menor sombra de dúvida, Dídimo de Castro. Agora... Não. Pois não, Dídimo. Diga, e não há dúvida realmente. E lembramos até que no jogo, no Lidolfo Ponteiro, no primeiro turno, o time de Piripiri, o Colorado, aplicou 4-0 no Altos. Quando chegou a 4-1, eu e os nossos companheiros da equipe, que estavam em trabalho, o Elson narrando, ficamos até admitindo o seguinte: o time de Altos vai devolver a goleada. Chegou a 4-1, eu digo, vai chegar lá. Mas, meus amigos, 4-3 e olhem lá, 7 gols em um jogo lá em Piripiri. 7 gols no jogo da tarde, 5 no da manhã, 12 gols só em um dia na rodada. Impressionante. Fora os 4 do dia anterior 17, do Fluminense. Né? 17 no total da rodada, nos 4. Porque o Fluminense goleou surpreendentemente o Parnaíba por 4-0. O placar normal de jogo foi só em Picos, né? Onde Picos ganhou de 1-0 do Tiradentes. Pois aí, Picos está reagindo, hein? Atenção, porque Picos está reagindo, hein, minha gente? Está reagindo o time de Picos. 9 pontos. Dídimo, vamos falar rapidamente aqui do episódio lamentável dessa rodada, a insatisfação de torcedores do River Atlético Clube que cercaram o ônibus do River, infelizmente, durante a saída do time lá do estádio, até a chegada lá na concentração, você está vendo as imagens, e depois, na sequência, com aquela cena também lamentável dos jogadores reagindo aos torcedores. Episódios que, infelizmente, mancham um pouco da história desse rivengo, né, Dídimo? Vai resolver, né? Olha isso. No trajeto até o CT, na avenida principal do Porto Alegre, os jogadores do River descem do...
pedradas, os torcedores que estavam lá, enfim, fazendo seus protestos, as suas reclamações de maneira desrespeitosa com os atletas de Edmundo de Castro. É aquilo que dissemos, é muito importante, a torcida é fundamental, sem torcida os times não existem, sem essa paixão não funciona e os torcedores, eles são o combustível para que os atletas vistam as camisas, defendam as cores do clube, façam gols, busquem a conquista, busquem os títulos. Agora, chega um momento em que essa paixão extrapolada pode até prejudicar o clube, né, Dini? E prejudica, não ajuda em absolutamente nada. Os jogadores... Qual é a culpa que eles têm? Eles não ganharam porque não quiseram, eles fizeram corpo mole no jogo. Não se viu isso absolutamente. O Flamengo foi ganhar o jogo em cima da hora. É prestar atenção nos jogos do campeonato. Eu comentei aqui mesmo na TV Cidade Verde. Fiquem de olho nesse campeonato. Não se iludam com a vitóriazinha aqui ou acolá, porque a história pode ser outra, completamente diferente ao final da competição. E tem mais, essa situação de times com menor número de jogos, isto aí dificulta uma avaliação de quem realmente está melhor dentro da competição. O 4 de julho tem 2 jogos a menos, Altos tem 2 jogos a menos, o Flamengo tem 2, o Tiradentes tem um jogo a menos. Então, isso tudo dificulta a avaliação. E na próxima quarta-feira, dependendo dos resultados, evidentemente, o River pode cair mais. Ele saiu da 2ª posição para a 3ª e pode ir para a 5ª posição na próxima quarta-feira. Tudo depende dos resultados. E não esqueçam, jogos, confrontos dentro do campeonato com desigualdade numérica, é bom que cada um preste atenção. Quantos pontos cada time tem para disputar até o final do campeonato. Observado, não é só olhar quantos pontos eu tenho agora, é quantos pontos ainda vou disputar, porque é diferente. Cada time tem uma quantidade diferente de pontos para disputar, bem observado aí pelo Didi. Enquanto isso, olha a tabela como é que está aí. Tabela do Campeonato Piauiense de Futebol. A classificação. O Fluminense em primeiro está com 15 pontos, ganhos empatado aí com o Parnaíba, critério de saldo de gols está na frente. O River é o terceiro com 14 pontos, tem jogos a mais, né? O Altos está em quarto com 13 pontos, o 4 de julho com jogos a menos tem 11, é o quinto colocado, o Flamengo é o sexto com 10. Picos é o sétimo com 9 pontos ganhos, saiu da lanterna ontem e o Tiradentes foi colocado aí na lanterna, mas tem um jogo a menos. O Tiradentes é o oitavo com 9 pontos ganhos. Edmundo de Castro, essa é a situação do nosso estadual nesse momento, que vai entregar ao seu campeão esse belíssimo troféu que você vai ver agora. O troféu foi apresentado ontem, durante a partida entre River e Flamengo, pela Federação de Futebol do Piauí, lá no estádio Albertão. Esse troféu, esse formato, esse modelo do troféu, vai ser utilizado no 2º ano consecutivo e já leva ali o escudo do 4 de julho de Piripiri, que foi o campeão do ano passado, o atual campeão piauiense. Dídimo, e homenageia Jesus Elias Tágira, Dídimo de Castro. É uma homenagem bastante justa pela trajetória que o Dr. Jesus Tágira tem na história do nosso esporte. Foi ele quem provocou uma revolução no futebol piauiense em 1964. O River, numa sequência de 13 campeonatos, o tricolor havia ganho 12, perdendo somente um para o Botafogo. Então, o campeonato era praticamente uma torcida só. E aí o Dr. Jesus formou um timaço do Flamengo para tentar ganhar o título, foi campeão em 64, bicampeão em 65, em 66 perdeu o tricampeonato no empate com o Piauí na partida final. Além de ter participado de várias diretorias do Flamengo, colaborando com presidentes que estiveram à frente da agremiação rubro-negra. Também foi presidente do Tribunal de Justiça Desportiva do nosso estado, foi presidente do Conselho Municipal de Esportes, o CMAD, como prefeito de Teresina, foi quem criou a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, a SEMEL. No âmbito estadual, o doutor Jesus participou daquele trabalho gigantesco de construção do Albertão como membro do Conselho Administrativo da FAGEP, que era o órgão criado pelo governador Alberto Silva para desenvolver a construção do Albertão e botar para cima o futebol piauiense. Então, e na comunicação, sempre
dando espaços preciosíssimos para a divulgação das ações esportivas do Piauí. Tá certo. Dídimo de Castro, obrigado pela participação hoje. Dídimo de Castro, seguimos juntos nessa cobertura do esporte local e do esporte também do Nordeste com a Copa do Nordeste. Maravilhoso, maravilhoso. O futebol é a coisa mais legal do mundo.